A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos dando sequência aos nossos estudos sobre negócios à luz da Bíblia, baseado no livro de Larry Burkett. Nós estávamos estudando sobre empréstimos, no caso, como tomar empréstimo, o que é que a Bíblia orienta sobre isso, e vimos alguns princípios. E o princípio, na verdade, o mandamento é pagar o que deve. Isso é o dever de todas as pessoas. Mas agora nós entramos em um novo ponto, também sobre empréstimos. Como conceder empréstimos. E a gente viu que há duas perguntas que se deve fazer: a quem e quanto. E um dos princípios é o seguinte: você tem que saber quanto você está disposto a perder quando você concede um crédito, quando você concede um empréstimo. E aqui nós estamos vendo também sobre a questão que uma leva a outra. Se você vai fazer empréstimo, se você vai conceder crédito, logo você vai ter também inadimplentes, você vai ter pessoas que por um motivo ou outro ele vai deixar de lhe pagar. Só que a sua empresa ou a sua casa precisa dos recursos do qual você dispôs para outra pessoa. E aí vem a questão, cobrança. Como a Bíblia orienta sobre cobrança? E nós já vimos aqui algumas orientações. Primeiro, considere as circunstâncias individuais. É preciso analisar cada caso com caso, né, e ver a maneira como você vai proceder nisso. Mas a maneira como você vai proceder na questão de cobrança é que vai diferenciar entre você que é cristão de uma pessoa que não é cristão. Isto é, de uma pessoa que considera realmente os princípios da palavra de Deus e aquele que não considera os princípios da palavra de Deus. Então, hoje nós veremos sobre analise suas motivações. Isso é muito importante, tá bom? Então, vamos ver aqui o que o autor aqui nos diz. Se acredita sinceramente que tudo que possui pertence ao Senhor e que o seu papel é apenas administrar o que Deus lhe colocou à sua disposição, então tenha sempre isso em mente quando tomar qualquer decisão. Se a motivação por trás do sistema de cobrança de sua empresa for ira, ganância e ressentimento, então o dinheiro é seu e não do Senhor. Você tem o direito de receber o que lhe é devido. No entanto, se ao tentar recuperar esse dinheiro estiver disposto a violar os princípios que o próprio Deus estabeleceu, sua perda será bem maior que somente a financeira. Aqui vem um exemplo que ele conta de Phil e Cindy. Eles tinham uma pequena empresa de confecção de placas e letreiros, cuja atividade principal era fazer letreiros personalizados para prédios comerciais. Eles tinham um contrato com um construtor de grandes complexos empresariais para confeccionar as placas de todas as salas dos edifícios. Ele trabalhou por 6 meses no serviço de uns prédios, o que deveria lhe render cerca de $60 mil de lucro líquido. Entretanto, assim que terminou a obra, o construtor vendeu o complexo a uma grande seguradora canadense e não lhe pagou nada. Phil ligou para o construtor e o que ouviu foi: cobre dos novos donos. Ele fez isso. Por sua vez, estes se recusaram a pagá-lo, dizendo que a conta não estava incluída nas dívidas pendentes no processo de venda. Portanto, não era responsabilidade deles. Ele ligou de novo para o construtor, que afirmou categoricamente não se sentir responsável pela conta. Ele estava se aposentando e não precisaria mais dos serviços de Phil. Para uma firma relativamente pequena,
esse prejuízo causaria um sério impacto financeiro e, por isso, ele imediatamente entrou na justiça contra o construtor. Alguns dias depois, Phil recebeu um telefonema. Pensei que você fosse cristão, Phil, disse o construtor rudemente. Sou, mas o que é que isso tem a ver? Respondeu Phil. Você não deveria processar outro cristão, deveria? O homem perguntou mordaz. Por que você está perguntando isso? Quer dizer que também é cristão? Claro que sou. Frequento a igreja Hayden Hills aqui na cidade. Mas se é cristão, como pode se recusar a pagar o que me deve? Phil estava irritado. Realmente não lhe devo esse dinheiro, Phil. Se você não colocou nenhuma cláusula no contrato prevendo o pagamento no caso da venda do prédio, o azar é seu. Mas você não me avisou que o prédio estava sendo vendido. Mandei publicar no jornal e todas as notificações legais exigidas. Se você não viu, isso é problema seu, disse o construtor, desligando o telefone. Phil permaneceu sentado por um bom tempo, pensando sobre a conversa que acabara de ter. Seu advogado disse que tinha uma boa chance de recuperar o dinheiro, além dos honorários advocatícios, pois claramente se tratava de um caso de má-fé. No mínimo, o tribunal iria pressionar a seguradora, por meio de um vínculo, a fazer com que o construtor pagasse. A seguradora deveria pagar a última parcela da compra do prédio no meio do ano e certamente não ia querer nada pendente com essa propriedade. Phil ligou para o pastor da sua igreja, que recomendou os meus serviços, quer dizer, os serviços do autor. Após ouvir a história, liguei para o construtor. Olá, sou conselheiro cristão e estou com Phil Lindsay em meu escritório. Bum! O homem do outro lado da linha desligou na minha cara. Sinto que ele não quer discutir o assunto, Phil. Senti a mesma coisa quando liguei do escritório do meu advogado ontem, disse Phil. O que você acha que devo fazer? Acho que deve processá-lo. O quê? Espantou Phil. Pensei que você diria para não fazer isso. Mas você perguntou a minha opinião. Você gostaria de saber qual é a opinião de Deus? Certamente. É para isso que estou aqui. Deus acha que você não deve processá-lo, mesmo não sendo justo. Se ele disse que é um cristão, então deixe que Deus resolva a situação. Achei que era isso mesmo que você diria, disse Phil. Mas será mesmo que ele é um cristão? Essa é uma pergunta impossível de ser respondida. Você tem apenas de seguir a instrução que Deus nos deu pelo apóstolo Paulo. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Phil escreveu uma carta para aquele homem, informando que não iria processá-lo e explicando o porquê. Também tentou discutir a questão com a igreja Hayden Hills, mas o pastor do construtor se recusou a tocar no assunto. Gostaria de poder contar que o sacrifício de Phil resultou em algum evento sobrenatural que fez com que o dinheiro, como já havia acontecido antes, contudo, ele jamais recebeu o que lhe era devido, porque o construtor morreu antes disso. Não sabemos o certo se aquele construtor era ou não cristão, só o Senhor sabe. Porém, temos absoluta certeza de uma coisa: ele não poderá se apresentar diante de Deus, alegando que um empresário cristão chamado Phil foi uma pedra de tropeço durante a sua vida neste mundo. Afinal, essa será a diferença quando nos apresentarmos na eternidade. Mas aqui, para concluir este ponto, eu gostaria de deixar o terceiro ponto das recomendações sobre orientações de cobrança. Esteja disposto
a perdoar. Quando se deparar com o não pagamento de uma dívida, o melhor é tentar entrar em acordo ou em contato diretamente com o devedor, em vez de mandar correspondências ou utilizar empresas de cobranças. Assim, muita confusão será evitada. Uma vez que ofereça um plano alternativo de pagamento e o devedor continue se recusando a pagar, repasse o caso a terceiro, se necessário. No entanto, durante todo esse processo, lembre-se do princípio ensinado pelo Senhor na parábola do credor incompassivo. Se quiser ser perdoado, esteja também disposto a perdoar. Mateus 18, 21 a 35. Meu caro amigo, tudo que a gente está tratando sobre isso aqui também é um grande desafio para a minha vida. Não é fácil colocar esses princípios em dia. Ainda mais num país que a gente vive, ainda mais em injustiça por todo lado, e ainda mais que nós temos essa carne maligna, esses pensamentos carnais que sempre nos leva a fazer o contrário do que a palavra de Deus diz. Mas é sábio seguir o que o Senhor orienta.